Dando continuidade à nossa série, onde eu invisto 25% da média salarial do Brasil, hoje nós vamos para o terceiro mês de aportes e dessa vez tem novidade. Eu vou incluir 2 novos ativos na carteira, que ao meu ver são boas oportunidades neste momento. Essa série tem um objetivo muito simples, mostrar que mesmo com uma pequena parte de um salário baixo, dá sim para construir riqueza ao longo do tempo. E detalhe, não precisa ser exatamente os R$750 que eu venho aportando nos últimos meses. Você pode adaptar essa estratégia para sua realidade, seja com mais ou até com menos dinheiro. O importante é ter consistência de investir todos os meses. E já deixo o aviso de sempre aqui, nada do que eu fizer ou disser nesse vídeo é recomendação de investimento. Jamais compre ou venda ativos financeiros apenas porque você viu algum vídeo na internet, seja nesse canal ou em outros, tá? Use esse conteúdo aqui como fonte de estudo, como inspiração para começar a investir, mas sempre faça a sua própria análise. Agora deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo antes de setembro acabar, porque eu vou me casar no final do mês, e na primeira semana de outubro, que normalmente seria a semana que eu gravo o vídeo dessa série, eu vou estar em lua de mel. Por isso, eu nem quero pensar em trabalho. Então, para não atrasar a postagem e deixar vocês sem vídeo, eu tô me adiantando e fazendo o aporte que seria de outubro, agora no final de setembro, tá? Eu espero que vocês compreendam. Chega de enrolação e bora ver como a nossa carteira tem se comportado e quais serão os aportes que nós vamos fazer hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui em como a nossa carteira consolidada do Investidor 10 reagiu ao mercado nos últimos dias. Como não faz muito tempo que eu fiz o aporte, então provavelmente não mudou muita coisa, mas vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Na primeira sessão aqui a gente consegue ver o nosso patrimônio total, que tá de R$1.522,25. A gente teve uma valorização de 2%, na verdade tá tendo uma rentabilidade, né, de 2,20% para ser mais exato. Isso é muito bom para uma carteira que acabou de começar, faz 2 meses que a gente está investindo. A gente tem aqui o mês de agosto, né, a gente teve uma valorização de 2,70 e depois a gente tem setembro na sequência, que é o mês que a gente tá agora, né, de R$26,44. Então isso é muito bom, isso é muito poderoso para uma carteira que acabou de começar. Na verdade a gente investiu 1.495, né, um pouco menos dos 750, né, que daria 1.500. Possivelmente no primeiro mês eu cometi algum erro, então eu acabei investindo um pouco menos, mas a gente tá tendo uma valorização bem legal aqui, tá? Isso é muito bom. Eu preferia até que tivesse dando uma desvalorizada, né, mas para efeito psicológico é legal a gente ver os nossos ativos se valorizando. Em ações isso reflete bastante. CEMIG e Banco do Brasil, né, que a gente tem aqui, tá super valorizado. Banco do Brasil subiu 13%, enquanto o CEMIG subiu 4%. Isso é muito bom e também é atípico, tá? As ações não valorizam tanto assim, a gente possivelmente comprou num bom momento, fizemos os estudos, as análises necessárias, mas isso aqui é atípico, isso não é o tradicional do mercado, de você comprar uma ação e no mês seguinte ela valorizar tanto, tá bom? Isso aqui foi um tiro de sorte, conciliado com estudo e conhecimento de mercado. FIIs, a gente também tá tendo valorização nos nossos 3 FIIs, TRXF, BTLG e RBVA. Eu já vou adiantar aqui, hoje eu vou incluir mais um FII e também eu vou aumentar a posição em RBVA. Como a gente consegue ver a porcentagem da carteira aqui nessa seção, o RBVA ele tem só 1,84% de participação da carteira e os outros dois têm uma participação maior de 12% e de 6,75%. Eu não gosto de ter posições na carteira que superem os 10%. Como a gente está começando, é aquele lance, né? Todo o valor que a gente coloca, ele mexe muito na carteira. Vai chegar um momento que isso aqui vai dar uma estabilizada. Criptomoedas. Bitcoin teve uma desvalorização, ele acabou sofrendo, né, nesse último mês, né? Então vamos aproveitar para aumentar a nossa posição nele, aproveitar que ele tá de desconto, mais barato do que quando a gente começou. Então isso é oportunidade. Os nossos ETFs também deram uma boa valorizada aqui, tirando o GPUS, que é a nossa participação no exterior, ela deu uma desvalorizada, mas o nosso ETF de renda fixa valorizou 0,87, Nasdaq e GPUS e Núcleo 11, que são o de moeda exterior, deram uma valorizada, tirando o GPUS, né? O Núcleo valorizou muito, 7,20%, isso é muito legal, e GPUS deu uma desvalorizada de 0,33, não é uma grande desvalorização, mas mesmo assim é uma oportunidade de compra. E o Divo 11, que é o nosso ETF de dividendos do Brasil, também deu uma valorizada legal de 2,07. E aqui em renda fixa, o nosso caixa também está gerando dinheiro, tá? Não é porque é a caixa que tem que ficar parado sem render nada. Então a gente está ganhando 1,47, né, nesse último período, e estamos tendo uma rentabilidade de 1,0
0,9. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos proventos, né, os dividendos que a gente vai receber, porque usando esse valor que a gente vai receber, né, como eu estou antecipando, eu também vou antecipar os dividendos. Então aqui a gente receberia 1,72. Então eu já mandei para a corretora R$750 mais o valor do nosso dividendo desse mês aqui. E de onde vieram? De onde vão vir esses dividendos? Então a gente tem aqui de BTLG, a gente vai receber no dia 25/9, eu tô gravando no dia 18/9, então daqui 7 dias nós vamos receber 79 centavos, mas eu já vou antecipar esses 79 centavos e vou incluir os 93 centavos que a gente recebeu no dia 12/9 do TRXF11, ou seja, aumentando a participação nos nossos FIIs, incluindo o novo FII, no mês que vem a gente vai receber um valor acima desses 1,72. Percebe como a bola de neve começa a acontecer? Isso aqui é o poder dos juros compostos no longo do tempo. No mês passado foi 78 centavos, esse mês já foi 1,72, no mês que vem vai ser um pouquinho mais, depois mais, e por aí vai no longo dos 30 anos que a gente vai investir nessa carteira. Como vocês podem ver, alguns ativos sofreram com as oscilações, outros se mantiveram mais firmes, mas no geral a carteira segue dentro daquilo que a gente esperava para uma estratégia de longo prazo. De novo, eu preferia que tivesse dado uma desvalorização, tivesse dado uma desvalorizada nos ativos para a gente comprar mais barato, mas é isso, o efeito psicológico também é importante, é legal a gente ver no começo dando essa valorizada nos ativos que a gente já escolheu, né? E como eu comentei, hoje nós teremos novidades, tá? Eu vou incluir 2 novos ativos que fazem sentido para nossa estratégia e que eu enxergo com um grande potencial para o futuro. Um deles é uma nova ação que traz solidez e potencial de crescimento e o outro é um fundo imobiliário de papel, ou seja, um fundo que investe em dívidas, que vai nos ajudar a dar mais consistência à renda da carteira. A gente vai aumentar os dividendos com esse fundo. Além disso, o restante do aporte eu vou direcionar e aproveitar as quedas de alguns ativos e rebalancear as posições. Isso significa reforçar aquelas que estão mais descontadas e que no longo prazo podem trazer ainda mais retorno. A ideia é sempre essa: seguir o plano, buscar o equilíbrio e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, sem segredo, sem mirabolância, sem buscar a bola da vez. Antes da gente investir, é sempre legal entender o que está rolando com a economia para ver se a gente não está deixando passar nenhuma oportunidade. Setembro foi um mês bem movimentado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, então nós vamos dar uma olhadinha no panorama geral do que aconteceu. Primeiro, olhando o cenário internacional. Nos Estados Unidos, o Fed cortou os juros em 0,25 pontos, ficando na faixa de 4 a 4,25. Foi o primeiro corte desde dezembro de 2024, sinalizando uma mudança de postura diante de indícios de enfraquecimento econômico, inflação persistente acima da meta, mas mostrando sinais de moderação. Na Europa, o Banco Central Europeu manteve os juros em 2%, a inflação da zona do euro ficou em cerca de 2,1 em agosto, bem próxima da meta, e o crescimento econômico continua lento. Outro ponto de tensão é o comércio global. Tarifas americanas e possíveis retaliações seguem trazendo incerteza e mercados emergentes como o Brasil ficam bastante sensíveis a isso, tanto pela força do dólar quanto pelos fluxos internacionais de capital. Aqui no Brasil, o Banco Central manteve a Selic em 15%, reforçando o tom duro contra a inflação. Apesar da melhora das expectativas, o IPCA projetado para 2025 ainda está em 4,83%, acima da meta, e só deve convergir gradualmente até 2027. O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro, mas vem desacelerando. No acumulado de 12 meses, o país tem mais 3,2%, um dos melhores desempenhos do G20. Mesmo assim, a Fazenda já registrou a projeção de crescimento para 2025 para 2,3%. No câmbio, o real se valorizou frente ao dólar, o que ajuda a aliviar a inflação dos importados. Entre os setores, a agropecuária segue em destaque, com estimativas recordes para a safra de soja de 2025-2026 em 180 milhões de toneladas. Já no setor de energia, existe uma preocupação com as reservas mais baixas nas hidrelétricas, o que pode pressionar as tarifas. E agora um resumão para a gente que é investidor. Os juros continuam altos no Brasil, o que ainda favorece a renda fixa e os fundos de dívida, principalmente os atrelados à inflação. As ações de empresas muito endividadas seguem pressionadas pelo custo de capital elevado, e com o Fed cortando os juros em 0,25 pontos, abre-se espaço para maior entrada de recursos em mercados emergentes. Mas para o Brasil realmente se beneficiar, é fundamental manter a disciplina fiscal e controlar a inflação. E claro, agro e commodities seguem como destaque, mas sempre com o risco climático no radar. Esse é o retrato de setembro de 2025, um cenário de transição, com juros começando a ceder lá fora, Brasil tentando equilibrar a inflação e crescimento e as oportunidades surgindo para quem sabe onde colocar o dinheiro. Então vamos para os nossos novos aportes. E como sempre, vamos começar pelo
os fundos imobiliários. Hoje nós temos R$ 176,70 para investir nessa classe, e a primeira movimentação vai ser reforçar a posição em RBVA, porque ele é um fundo com menor participação na carteira, né, com apenas 1,84, né, 1,84%. Então eu vou comprar 10 cotas de RBVA. Bom, já estou com R$ 751,72 aqui, né, que é o nosso aporte, mais os dividendos. Vamos aqui na área de investimentos, renda variável, e vamos comprar RBVA 11. Vamos comprar 10 cotas, só colocar o valor, o número aqui. São 10 cotas, vai dar R$ 93,60. Confirmar a compra e pronto. Nossa ordem de compra foi enviada e em breve vai ser executada. Além do RBVA, eu vou incluir o nosso novo fundo imobiliário, que é o CVBI 11. É um fundo de papel, ou seja, ele é atrelado a dívidas, né? E aqui eu assumo um pouquinho mais de risco, mas também ganho um retorno proporcional. Como nós vimos na análise de mercado, ainda é um bom momento para fundos atrelados à inflação. Detalhe importante: dentro da minha estratégia, fundos de papel nunca podem passar de 25% da carteira de FIIs. É assim que eu invisto, por isso não siga qualquer movimentação como uma recomendação. Eu aconselho que você estude onde está colocando seu dinheiro. Não é um vídeo de 15 minutos que deve ditar onde você investe. Mas antes de comprar, deixa eu te contar por que eu escolhi o CVBI 11. Ele é administrado pela Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras da América Latina, e tem 3 pontos que me chamam muito a atenção, que é renda, proteção e diversificação. Primeiro, falando de renda, o fundo vem pagando R$ 1,05 por cota todo mês, o que dá um yield mais ou menos de 12% ao ano. Além disso, ele tem uma reserva acumulada de 57 centavos por cota, o que ajuda a segurar os rendimentos mesmo em meses mais fracos. Segundo ponto é a proteção. Mais de 90% da carteira do CVBI está indexado ao IPCA, né, que é a inflação, com uma taxa média de IPCA mais 11,5% ao ano. Ou seja, você está se protegendo da inflação e ainda mantendo o poder de compra dos dividendos. Óbvio que você não deve ter apenas fundos atrelados a IPCA, mas sim um misto entre CDI e inflação. E pelos próximos meses nós vamos fazer isso na nossa carteira do canal. E terceiro, a diversificação. O fundo tem 46 CRIs e 2 operações estruturadas em 10 setores diferentes, como varejo, loteamento, logística residencial, energia e educação, espalhados em vários estados do país, o que acaba diluindo bastante o nosso risco. Claro que também existem alguns pontos de atenção, e um deles é que mais de 25% da carteira está em CRIs emitidos pela securitizadora Virgo, que recentemente teve problemas de governança. Mas a gestora garante que os papéis seguem sólidos e bem garantidos, mas é algo que nós precisamos monitorar, e isso pode tanto ser um ponto de risco como uma oportunidade. Outro detalhe é a concentração em varejo e loteamento, setores que podem sofrer em momentos de crise. Por isso, o ideal é diversificar o restante da carteira de FIIs entre outros setores mais seguros. Mesmo assim, o histórico do CVBI fala por si só. Desde o início, ele entregou quase 80% de retorno acumulado contra apenas 28% de FIX no mesmo período. Por isso, eu considero o CVBI uma boa adição para a carteira do canal. Ele entrega renda mensal consistente, proteção contra a inflação e diversificação relevante. É o tipo de fundo que traz equilíbrio e previsibilidade para o longo prazo. Mas óbvio que eu estou fazendo uma análise muito superficial aqui sobre ele, tá? O ideal é aprofundar muito mais que isso antes de tomar a decisão de compra, coisa que eu fiz antes de gravar o vídeo. Então faça também os seus estudos aí e ignore tudo que eu falei. Isso não é uma recomendação de compra. Então vamos às compras. Vamos comprar o CVBI. Eu já estou aqui com a boleta aberta. A gente vai comprar uma cota de CVBI a R$ 83,42. Vamos confirmar a ordem e pronto, a ordem de compra foi enviada. Agora vamos para a parte de ações, onde o orçamento de hoje é de R$ 140,46. Com esse valor, eu vou fazer 2 movimentações. A primeira é reforçar a posição no ETF Divo 11. A segunda movimentação é incluir uma seguradora na carteira, aproveitando o ótimo momento que esse setor vem vivendo. As seguradoras estão surfando um cenário super positivo, né? Aumento na demanda por proteção financeira, crescimento da previdência privada e um ambiente de juros altos que favorece os resultados financeiros dessas companhias. E a escolhida da vez é a Caixa Seguridade, por 2 principais motivos. Primeiro, o setor, né, seguros de previdência e capitalização são negócios naturalmente mais estáveis. Mesmo em tempos de crise, as pessoas continuam contratando proteção e pensando na aposentadoria. E a tendência é que mais pessoas comecem a se preocupar com isso, já que o INSS vem se mostrando ineficiente para se aposentar. E esse cenário garante uma receita mais previsível para a empresa. O segundo ponto é a força de distribuição. A Caixa Seguridade tem acesso à gigantesca rede da Caixa
Caixa Econômica Federal, que alcança milhões de brasileiros em todas as regiões do país. Isso significa mais capilaridade e facilidade para oferecer seus produtos para um público que muitas vezes está contratando seguros e previdência pela primeira vez. Além disso, outro fator importante que vale a pena ser mencionado é a diversificação. A empresa atua em seguros, previdência e capitalização, o que dilui os riscos e amplia as fontes de receita. A previdência privada, em especial, tem muito espaço para crescer à medida que mais brasileiros buscam educação financeira e se preocupam com o futuro, ou seja, ainda existe margem para crescer. Nós estamos falando de um mercado com enorme potencial. A penetração de seguros no Brasil ainda é baixa se comparada a países mais desenvolvidos, e isso abre espaço para a expansão, e a Caixa está bem posicionada para capturar essa oportunidade. E claro, não dá para esquecer dos dividendos, tá? Companhias, empresas de seguros costumam gerar bastante caixa e, por consequência, distribuir bons proventos. Isso pode trazer uma renda extra consistente para o investidor. Mas também é bom lembrar dos pontos de atenção. Como é uma estatal, a empresa pode sofrer influência política em algumas decisões, e a concorrência no setor de seguros e previdência é também bastante forte. Esse é o tipo de ativo que vai dar mais solidez para a carteira. Então vamos comprar aqui. Vamos lá então, vamos clicar aqui em comprar e vamos comprar 2 cotas de Caixa Seguridade. Coloquei aqui, vai dar um valor estimado de 28,38. Vou clicar em comprar, confirmar e pronto, a ordem foi enviada. E vamos comprar também mais uma cota de Divo 11. Divo 11 a gente vai pagar 106,50. Vamos enviar a ordem enviada. Beleza, nossa parte de ações está feita. Agora vamos para a parte de investimento no exterior, onde o orçamento de hoje é de R$ 225,35. Eu vou aproveitar 2 fatores importantes: queda do dólar frente ao real e também a queda de um dos nossos ETFs e a valorização de outro que valorizou muito pouco. O GPUS, que replica o S&P 500, ele teve uma desvalorização, e o NAS11 ele valorizou muito pouquinho ali, e ele acompanha o índice Nasdaq. Quando bons ativos caem, eu gosto de pensar que é como uma mola sendo comprimida. Quanto mais pressão, maior a chance de um movimento forte para cima quando o mercado retomar. Falando do cenário como um todo, o que explica essa queda dos índices lá fora? Bom, nos Estados Unidos, a economia vem mostrando sinais de desaceleração. O mercado de trabalho perdeu força, a inflação ainda não voltou totalmente para a meta, e ontem teve o corte de juros pelo Fed. Esse movimento de incerteza faz com que os investidores ajustem as suas posições, pressionando o S&P 500 e o Nasdaq. E no nosso caso, parte dessa queda também tem relação com o câmbio, com o real ganhando força frente ao dólar. Os ETFs que acompanham o mercado americano acabam ficando mais baratos em reais. Ou seja, nós temos uma combinação de fatores que torna esse momento interessante para reforçar nossa posição em ativos de qualidade no exterior. Então vamos às compras. Vamos comprar então 6 cotas de NAS11, que deu uma valorizadinha muito pequena ali, é quase irrelevante. Vão ser 6 cotas, que vai dar um total de R$ 108,66. E vamos comprar o GPUS, que desvalorizou. Vamos comprar mais uma cota dele. Prontinho, ordem enviada. Nossa parte de dólar tá feita. Agora vamos para a parte de cripto. O Bitcoin também se beneficia da queda do dólar, porque automaticamente fica mais barato para nós brasileiros comprarmos em reais. O orçamento de hoje era de R$ 62,50, mas eu vou investir um pouquinho acima do ideal, aproveitando a queda. Vou investir R$ 75. E o motivo é simples: nós tivemos uma desvalorização do BTC na carteira, então eu vou aproveitar essa queda para reforçar a posição. Inclusive, setembro foi um mês agitado para o mercado cripto. O Bitcoin oscilou bastante com as expectativas em torno da política monetária dos Estados Unidos, e agora com o Fed cortando os juros em 25 pontos base, o cenário fica ainda mais favorável para ativos de risco como as criptomoedas. Esse corte sinaliza maior liquidez no sistema e reduz a atratividade dos títulos de renda fixa americano, o que pode direcionar parte do capital para ativos como o Bitcoin, que oferecem um pouco mais de risco, mas também tem muito mais retorno. Além disso, os ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos tiveram forte movimentação de entrada e saída de capital, o que ajudou a aumentar a volatilidade. Mais para frente eu também penso em incluir alguma altcoin para diversificar esse pedaço da carteira. Se vocês tiverem sugestões, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada para a gente analisar junto. Mas por hoje nós vamos focar no Bitcoin, então vamos comprar R$ 75 em BTC. Vamos lá então, estamos aqui com BTC, a gente tem disponível R$ 76 para comprar. Isso dá direito a gente comprar 0,00012 BTC. Vamos enviar a ordem no valor que está sendo negociado e comprar BTC. Pronto, ordem executada de Bitcoin, feito. Prontinho, só para confirmar, nossa ordem aqui, executada. Compramos mais 0,00012
BTC, né, que são os satoshis, que são frações de Bitcoin. Para concluir, nesse mês eu não vou investir em renda fixa, porque mês passado eu coloquei um pouco a mais nessa parte, e para esse mês ele está acima do nosso planejado. E para fechar, o restante vai para o nosso caixa. O caixa é sempre importante na carteira, porque funciona como uma reserva de oportunidade. Então, vamos lá, vamos transferir o restante do dinheiro, que deu 150,29, para nossa caixinha do canal. Olha só, nossa caixinha já está com R$199, hein? É bastante dinheiro. Então vamos reservar agora os 150,29 e botar para reservar. Vamos ver quanto vai ficar a caixinha. Vai dar 300 e pouco, 350, R$349,32. Olhando aqui a gente vê que a caixinha já rendeu 92 centavos. Isso é muito interessante porque até o nosso dinheiro parado tá rendendo. E é isso, chegamos ao fim do nosso terceiro mês de aportes na carteira do canal. Hoje nós incluímos 2 novos ativos, o CVBI11, que traz renda previsível e proteção contra a inflação, aproveitando esse momento do mercado, e a Caixa Seguridade, que adiciona estabilidade e dividendos através do setor de seguros, que eu enxergo um potencial de crescimento no longo prazo. Além disso, nós reforçamos posições em fundos imobiliários, ações, ETFs internacionais, Bitcoin e Caixa, sempre buscando equilíbrio e consistência no longo prazo. Lembrando, nada do que eu mostrei aqui é recomendação de investimento. A ideia é te inspirar e mostrar na prática como é possível construir patrimônio investindo pouco a pouco, com disciplina e estratégia. No final do vídeo, eu vou deixar a carteira consolidada para você acompanhar como está a evolução até agora, e também estou deixando aqui embaixo o link do Investidor 10 para vocês acompanharem a evolução por lá também. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que também precisa começar a investir. Fica agora com a nossa carteira. Meu muito obrigado por você assistir até aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.